Amém. Glória a Deus. Shalom, igreja. Hoje nós iremos falar um pouquinho da continuidade, na verdade, né, dessa matéria maravilhosa. Eu vou trazer aqui para vocês. Gente, essa matéria é uma das matérias do Mício. Trouxe também aqui a apostila para vocês darem uma olhadinha. Né? Essa matéria, o nome dela é Religiões Mundiais e Seitas. É onde a gente vai falar um pouquinho hoje sobre seitas e heresias. Ela fica no primeiro ano, essa matéria, lá no quarto trimestre. Cadê os alunos do primeiro ano aqui do Mício? Vocês vão ver ela, viu? Essa matéria muito poderosa, uma bênção. E eu amo o Mício. Né? Eu amo o Mício, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu cresci, né, no conhecimento da palavra do Senhor através dessa escola. Então, já deixo aqui também um recado para vocês, né, vocês que querem crescer, né, no conhecimento da palavra do Senhor. Né? O Mício é voltado para líderes. Né? Muitas pessoas me perguntam, Camila, quem é que pode fazer o Mício? Tem algumas pessoas que estão começando agora, caminhando agora com a gente, né, no cristianismo. Então, é para as pessoas mais maduras, digamos assim, né, no conhecimento. Então, isso é para essas pessoas, são pessoas para que já servem na igreja. Então, assim, aí você pode perguntar, Camila, eu tenho um desejo de fazer. E, então, eu não posso? Pode, continue, né, no conhecimento, vindo para a igreja, vindo para os cultos, procure logo um ministério para servir, porque tem que servir em algum ministério, entendeu? Então, aí vocês, depois disso, vocês podem me procurar, que aí a gente faz a matrícula de vocês, tá certo? A semana passada, a nossa professora Ivna Ariane, que também é uma das professoras da escola, falou um pouco sobre os mormonismo. Hoje, nós iremos falar sobre o adventismo. É importante a gente hoje falar assim para vocês. Aqui, essa matéria não é uma matéria que ataca as pessoas. Alguém pode estar aqui perguntando, a igreja lá foi falar mal dos mormons, foi falar mal dos adventistas. Não, a gente não está atacando ninguém. A gente, muito pelo contrário, a gente está ensinando, né, mostrando, na verdade, através da palavra do Senhor, seitas e heresias que são criadas, né, baseadas em algumas religiões, em algumas igrejas. E a gente veio esclarecer um pouco sobre isso. Então, assim, os adventistas, por exemplo, eu amo, tem muitas pessoas que congregam na igreja adventista, eu amo elas, são pessoas muito legais, pessoas abençoadas do Senhor. E, assim, eu tenho um carinho muito enorme, amo de coração. Então, o que a gente vai falar hoje aqui não é sobre a pessoa, né? O adventista, a pessoa, mas é sobre o adventismo. São doutrinas antibíblicas, né? Que a palavra do Senhor nos ensina uma coisa, nos orienta a uma direção e eles colocam de outra. É sobre isso que a gente vai falar aqui, tá certo? Pode passar o primeiro slide. O que é uma seita? Então, a gente vê que é uma divisão, um partido, uma doutrina que se aparta do cristianismo puro e simples. A palavra do Senhor, ela não é complicada de se viver. Nós que, às vezes, complicamos ela, né? Mas ela é pura e ela é simples. Então, o que a gente vai tratar aqui é sobre esse cristianismo puro e simples. Não é algo de 7.000 cabeças, mil monstros, não. É a palavra do Senhor na sua essência, na sua simplicidade. É sobre isso que a gente vamos falar. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Está lá em Atos 20 e 30. Então, até a própria palavra do Senhor, ela já nos alerta que se levantarão homens que torcerão a palavra. Então, é sobre isso que a gente vamos tratar, é sobre isso que a gente vamos aprender. E é sobre isso que depois dessa série, a gente vai continuar aprendendo também, né? A gente vai aprender aqui e vamos agora estudar para que a gente não venha cair, né, em erros bíblicos de outras igrejas que nos ensinam. Pode passar. Seitas vagamente baseadas na Bíblia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existem vários grupos de seitas que possuem doutrinas que, até certo ponto, são baseadas na Bíblia. E até mesmo podem ser consideradas cristãs por alguns.
mas elas possuem erros importantes de doutrina. Então, assim, se você for para um culto, ou se você for conversar com alguma pessoa que congrega na Igreja Adventista, vocês vão ver, vamos ver, ela citando versículos bíblicos, citando a passagem bíblica. Mas existem alguns erros de interpretação e algumas coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Outra coisa, um dos escritos muito importante que eu vou falar aqui para vocês, na verdade, é um dos mais distribuídos aqui, é sobre um livro de Ellen White. Então, esse livro aqui, aí, O Grande Conflito. Não sei se vocês já ganharam algum, ou se vocês já viram em algum lugar, ele sempre fica à disposição, né? Eles sempre dão de presente para as pessoas. Então, esse livro aqui é um dos livros que nós iremos falar aqui um pouquinho. Ali está essas duas pessoas. Não é marido e mulher, certo? Ele é Guilherme Miller. É através dele que tudo começou. É através desse homem aí, né, que ele começou todo o movimento, que antes ainda não era a Igreja Adventista. Ele diz que ele teve uma revelação, né? Na verdade, ele diz que Jesus Cristo iria voltar em um determinado tempo. Então, ele disse, né, na verdade, foram 3 predições que ele falou. Uma delas, que foi em 1844. A Bíblia nos diz, lá em Mateus 24:36, que nem os anjos, Deus, Jesus é quem falou, que nem os anjos e nem ele próprio sabia o dia da vinda dele. Então, veja, o próprio Jesus, o próprio Deus, não sabia o dia. Mas esse homem aqui, Guilherme, ele disse que sabia. Então, ele começou agora a predizer, teve uma visão da vinda de Jesus. Mas teve um tempo aí que ele caiu em si. Porque quando chegou na data, que foi exatamente no dia 22 de outubro de 1844, Jesus voltou? Não, não voltou. E o que foi que aconteceu? Ele, então, admitiu o erro dele. Só que aí agora chegou, né, essa outra pessoa ali, que é o Ellen White. Ela, né, que fazia parte também do movimento, que começou a liderar o movimento depois dele. Ela disse, não, ele voltou. Mas ele não voltou aqui na Terra. Na verdade, ele veio e voltou ao mesmo tempo. É uma coisa que nem a gente mesmo entende o que ela quis dizer. Mas ela disse que Jesus foi para outra dimensão, foi para outro lugar, que mais na frente a gente vai entender um pouquinho sobre o que foi que ela quis dizer. Mas ela começou, então, a liderar, então, agora, o movimento. Então, vamos para um breve histórico. Ellen White, ela nasceu em 1827. Eu não vou citar o nome daquela cidade, que eu até treinei, Jesus é prova disso. Mas eu não vou citar. É lá nos Estados Unidos. Casou-se em 1846 com o pastor Tiago White. Teve 4 filhos e produziu um vasto material literário. Entre eles, O Grande Conflito, que é esse livro aqui. Gente, ela escreveu mais de 150 livros. Então, assim, fora artigos. Então, ela tem muito material dessa mulher. Muito. E um fato muito importante também. Ela nasceu em família grande. Tinha 8 irmãos. O pai dela era um fazendeiro. O pai dela era também um fabricante de chapéu. E ela era uma das caçulas. Na verdade, ela era a caçula, era a menor, né? A filha menor. E tinha uma gêmea. Imagine, se uma não era fácil, imagine 2. Né? Mas a gente não sabe do relato da irmã. Mas ela também era irmã gêmea, né? Então, ela tinha uma outra irmã. Mas, em 1850, Ellen White se tornou a líder espiritual do movimento, que, em 1860, adotaram o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir daí, então, foi que surgiu a igreja. E, através desse surgimento da igreja, né, do Adventista do Sétimo Dia, foi que ela começou agora a doutrinar a igreja e trazer algumas doutrinas de estudo próprio dela, de pesquisa dela e de visões dela, que é o que a gente vai ver aqui mais à frente.
erro doutrinário. 4, na verdade não são 4, são 5, tá? Eu acrescentei um, mas esqueci de mudar ali. São 5 principais heresias do Adventismo. Gente, são muitas, certo? Aqui só são algumas, mas tem muitas outras que eles ensinam. Ellen White como fonte de verdade. Essa é a primeira heresia. Mas por que, Camila, é heresia? Porque ela se coloca em um patamar igual ao da Bíblia, das Escrituras. Igualzinha a isso aqui. Então, por isso que é uma heresia. Porque a palavra do Senhor é única e verdadeira, só existe ela. Mas ela se coloca, né, os escritos dela e a Bíblia como iguais. Então, as duas andam juntas. A gente vai ver algumas coisas mais na frente, que, na verdade, eu digo que ela quis se superabundar a palavra do Senhor também. No batismo, é preciso crer em seus escritos. Eu vou passar aqui depois para vocês alguns vídeos curtos, só para não ficar só, é Camila que está falando. Não é Camila que está falando. Tem relatos, tem testemunhas, pastores, líderes, que vai confirmar tudo isso aqui que eu estou falando. Então, uma das questões é sobre o batismo. O batismo, a gente crê que é uma confissão de fé, o batismo. Mas o batismo, ele não importa em salvação, como ela crê, como ela ensina. Ela diz que a água, através do batismo da água, é que você vai ser salvo. Então, a palavra do Senhor diz o quê? Se a gente se batizar e crer, nós seremos salvos, não é isso? Mas, no restante do versículo, diz assim, ó, se você não crer, será condenado. Imagine, você crê em Jesus, mas ainda não teve a oportunidade de descer as águas. Morreu, deu alguma coisa, Jesus disse, venha, minha filha. Levou. Aí, quando você não foi batizado, então você vai para o inferno? Porque você não foi batizado? Entenda, o batismo é importante, e faz parte, sim, da sua profissão de fé. Nós devemos descer as águas. Nós devemos, sim, nos batizar. Mas isso não significa que, se você se batizar, você já vai ser salvo. Assim, ó, da noite para o dia. Porque você mergulhou lá na água, subiu, desceu seco, levantou molhado, já sou salvo, já estou no céu. É assim que funciona? Não é. Mas é uma das questões que o Ellen White ensina. Não é a palavra, é ela quem ensina isso. A única profetisa chamada por Deus. Veja só. Lá em Apocalipse 14:2 diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui eles dizem que essa referência é citando ela. Então, ela é uma profetisa que ela obedece os mandamentos. Por que ela obedece o mandamento? Eles dizem que nós não somos salvos porque nós não obedecemos os 10 mandamentos. A gente só obedece 9. A gente não obedece. Porque quando a gente vai olhar para... Quando a gente fala assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, logo vem, né, à nossa mente o quê? A guarda do sábado. Não é isso? Mas não é apenas isso, a guarda do sábado. Existe também a adoração sobre ela. Porque eles colocam no mesmo patamar ela junto com Jesus. E não é assim. Outra, se você for conversar com ele, lógico que ele vai dizer que não é assim, tá? Eles não vão dizer que é assim. Por quê? Porque, um exemplo disso, Nicole e Nayane, minhas 2 filhas, elas estudaram lá. Então, tinha alguns debates que elas chegavam me contando em casa na matéria de religião. Era bastante engraçado. Porque quando o professor começava a falar essas coisas, ela rebatia com ele. Escola bíblica, olha, levem seus filhos para a escola bíblica. É uma bênção, viu? E então ela começava, né, fala, não, professor, mas o senhor, mas só que, que vocês creem que só é salvo se guardar o sábado. Não, ele dizia, não, a gente não diz isso não, a gente ensina isso aqui não. Olha só, eles dizem que não ensina. Se você for conversar com ele, logo de primeira rebater uma coisa dessas, não, mas você disse que a gente só é salvo, porque se a gente guardar o sábado, ele vai dizer, não é assim não, a gente não fala isso, a gente não ensina assim não é bem assim. Mas é para fisgar vocês, sabe? Mas depois que você estiver lá dentro, aí é outra história. A coisa já fica, né, diferente. Então, ela é a única profetisa. Eu vou passar no próximo slide agora uma citação dela. Veja só o que ela diz.
Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestada no ministério de quem? De Ellen White. Golden, tem um Golden também no meio, viu? Golden White. Como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de quê? De verdade. E proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Olha onde é que está escrito a fonte Nisto Cremos, que é um dos escritos dela, Crença 18. E essa aí é uma confirmação de quem? Dela. Ela afirmando que os escritos dela é sim como verdade. Você tem que crer nos escritos dela como verdade. Ela se iguala a todos os profetas que tem na Bíblia. Pode pensar nos profetas. Moisés, Daniel, todo mundo está lá. Ela se iguala igualzinha a eles. Então, as mesmas revelações, visões que eles tiveram, ela também teve a experiência dela. Eu pesquisando, disse que foram mais de 2.000 visões que ela teve. É muita visão, né? Muita visão. Mas eu vou mostrar agora a vocês algo muito interessante. Peço que vocês prestem atenção em alguns testemunhos. Por favor, coloque aí o primeiro vídeo. Inspirar tendo uma visão. Existiu outros profetas da Igreja Adventista ou só existiu a Ellen White? Chamada por Deus como profetiza só Ellen G. White. E deixa eu acrescentar mais um detalhe que eu não dei para vocês. Além desses 4 testes que eu falei para vocês, que Ellen G. White passa, quando o profeta Daniel entrava em visão, alguns efeitos sobrenaturais aconteciam sobre ele. Por exemplo, ele não respirava. O profeta Daniel, quando em visão, ele não respirava. Ellen G. White, quando tinha suas visões, e Deus deu a ela cerca de 2.000 visões e sonhos, nesses 70 anos de vida, de ministério melhor, Ellen G. White também não respirava. Ellen G. White também não respirava. Ellen G. White também não respirava. E houve ocasiões em que haviam médicos presentes. Quando ela começava a visão, um médico presente atestava que ela não estava respirando. E havia visões dela que duravam mais de 2 horas. Além dela ficar 2 horas... Olha, veja só. Aqui... Então, também pensei. Gente, aqui é um testemunho do pastor afirmando para mostrar como base que ela era uma profetisa, né? Ele pegou um texto lá do profeta Daniel. E aí, no texto de Daniel, diz que Daniel ficou extasiado, ficou sem ação com a visão que ele estava tendo. Mas ele disse que Daniel ficou sem respirar, tá? A Bíblia não diz que ele ficou sem respirar. Ele ficou lá assim. Não tem quando você vê algo que você fica de boca aberta, pronto, estremecido, essa é a palavra. Daniel ficou estremecido, né, com a visão que teve. Mas ela fez igual a ele, entendeu? A visão que ela teve, ela ficou 2 horas sem respirar. Eu morria. Quem não morria, não? Morria. Mas ela não morreu, não, porque ela disse que é a profetisa, né? Então, ela não morreu. Tá aí, viva não, ela morreu, né? Mas ela tinha morrido lá, né? Ela tinha morrido lá na visão, mas tudo bem. Vamos para o segundo vídeo, por favor. Investigativo. Com o espírito de profecia, o qual foi manifesto na igreja remanescente através do ministério e escritos da senhora White. Sim. Acredita que estamos vivendo no tempo do juízo investigativo, iniciado em 1844, em que Cristo é o nosso sumo sacerdote e está ministrando no lugar santíssimo do santuário celestial, preparando sua vinda? Sim. Aí é um exemplo, né, de um dos batismos deles. Então, no momento que está batizando a pessoa, ele diz o quê? Ele diz, você crê nos escritos de Ellen White? Então, no momento que a pessoa está ali se batizando, repare só, veja só, Jesus amado, Jesus fica do lado de cima, ô filhos amados, diga, chega e diz, olhe, você crê nos escritos de Ellen White? Então, vocês creem sobre o juízo investigativo? Vamos falar um pouquinho sobre esse juízo investigativo, tá? Então, essas são as afirmações dele na hora do batismo. Veja que eles falaram de Jesus, certo? Eles creem em Jesus? Creem em Jesus. Mas a profetisa deles está no mesmo patamar de Jesus. E Jesus não divide a glória dele com ninguém. Mas eles, né, dividem a glória do Senhor com
Ellen White. Prossiga aí, por favor, o segundo vídeo. O terceiro. Deixa faltando. Nunca será um cânon sagrado os escritos de Ellen White. Ela é uma profeta que é uma profeta não canônica. Seus escritos não são regras de fé e prática para nós. Porém, todavia, entretanto, as visões que ela teve do passado, né, do futuro, são profecias que ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. Preenche certas lacunas que nós encontramos na Bíblia. As comparações são... Veja só. Os escritos de Ellen White preenchem lacunas. Aonde? Na Bíblia. Veja só o grau de abominação que é a situação. Eles dizerem que esses escritos aqui, dessa mulher, preenchem lacunas. Então, existem algumas lacunas aqui que Deus colocou aqui na palavra do Senhor, que tinha que ela vir, né? Para poder dar uma esclarecida, porque o negócio aqui está um pouco meio estranho. Veja só, a própria palavra do Senhor. Gente, é a palavra, é a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor que eles estão comparando aos escritos dessa mulher. Então, veja só como a coisa é séria. A coisa é bem séria. Então, não é somente, guarda do sábado, é porque eles creem que só é salvo quem guardar o sábado. Não, não é só assim. Tem a questão do sábado, tem, que já é outra coisa. Mas existem também essas outras questões que são diabólicas. Diabólica, não tem outra palavra. É diabólica. O quarto vídeo, por favor. De 72 cores. Então, assim, a gente precisa entender que os relatos proféticos e o desenho profético colorido deixado pela irmã White para nós, e a lição traz muito base do livro do Grande Conflito, traz exatamente isso. Para você que está nos acompanhando e não conhece ou nunca ouviu falar sobre os escritos da irmã White, eu tenho uma brincadeira gentil que digo que, assim, a Bíblia é uma caixa da Faber-Castell de 12 cores. A irmã White tem aquela de rico que a gente nunca teve, mano, com 72 cores. Verdade. Então ela vai e ela amplifica, né, com mais riqueza de detalhes, né, Vinícius? Ela distribui mais detalhes sobre as profecias que estão a se cumprir ainda. Vou mostrar para você só mais um. Gente, amplifica com mais detalhes a palavra do Senhor. Então, veja a comparação que eles dão e a importância que eles dão a ela e aos escritos dela, comparado à palavra do Senhor. Ele diz o quê? Que a palavra do Senhor é como uma caixa de lápis de cor de 12 cores, mas a dela é de 72, de rico mesmo, né? Agora, não vi na mãe, eu quero uma caixa de lápis de cor de 72 cores, misericórdia, quando eu fui olhar o preço. Então, veja só a situação, como ela é bem delicada para eles que estão lá e para as pessoas que estão fora, que acabam indo para lá. Então, você veja, você chegar no último dia, fechar seus olhos com uma crença dessa no seu coração. A palavra do Senhor, ela está sendo desprezada. Não tem outra palavra. Eles dizem que honram a palavra do Senhor. Mas da forma que eles fazem, da forma que eles ensinam, que eles instruem, que eles trazem, a gente não vê isso. Se você for evangelizado por um deles, lógico que eles não vão negar isso aqui tudo. Por isso que eu trouxe alguns vídeos para você ver que não é Camila que está tirando de algum lugar ou porque ouviu ela falar. Não, é testemunho. Veja que são testemunho deles mesmos, de como eles creem, como a mentalidade deles pensam a respeito dos escritos de Ellen White sobre a palavra do Senhor. Porque eles têm ela como verdade, como uma profetisa que fala a verdade. Então, tudo que ela falar, às vezes pesa até mais. Às vezes não, pesa mais o que ela fala mais do que a palavra diz. O último vídeo, para você dizer, Camila vai passar a noite todinha passando o vídeo. Não é o último. Dá uma olhada nesse vídeo. Vai estudar a vida de Cristo lá. Ellen White dá muita luz, né? Tem gente que fala que Ellen White é a luz menor. Para mim, nesse aspecto de explicação, para nós que estamos no tempo do fim, é a luz muito maior. É a luz muito maior. É como se você comparar o sol e a lua, né? A Bíblia é a lua e Ellen White é o sol.
A Bíblia é a lua e Ellen White é o sol. Por quê? Porque ela é o profeta da nossa geração. Ela fala a forma que tem que se vestir exatamente do jeito que tem que ser. Ela fala a forma de se alimentar. Então ela pega a alimentação atual e ela corrige. A Bíblia não faz isso, porque a Bíblia foi escrita para a alimentação daquele povo do passado, né, que tinha menos anos de pecado. Era outra situação. Então é o mesmo, é a palavra de Deus. Então, em termos de ser palavra de Deus, é igual. Vou explicar isso para você, né? Em termos de ser palavra de Deus, os dois são palavra de Deus. O que a Bíblia escreve e o que a Ellen White escreve. Em termos de ser palavra de Deus, os dois são palavra de Deus. O que a Bíblia escreve e o que a Ellen White escreve. Então, está no mesmo patamar de grau de inspiração. Está no mesmo patamar, ok? Então, é a mesma voz, é Deus falando. Ponto final. Não tem um mais, outro menos. Então, é igual. Veja, ponto final. Ponto final. Então, o livro dela, os escritos dela, né, nesse segundo o relato dele, é a luz maior. E outra coisa, a Bíblia foi lá escrita lá para aquele povo do passado. Então, tem algumas coisas muito ultrapassadas. Né? Ela veio para atualizar. Ela veio para atualizar a palavra de Deus. É isso que eles pregam. Por isso que a crença nela, né, é uma das heresias. Acho que é a principal heresia deles. Não é nem o sábado. É a crença deles nela. Na escola, onde as meninas estudaram, tem um momento da capela. E aí eu sempre perguntava, né? A capela, no momento que eles iam lá, que eles estavam lá, os alunos, eles falavam, o pastor vinha, pegava a passagem bíblica, né? Eles liam, mas eles também falavam dos escritos dela. As meninas estudavam lá, mas eu orientava. Né? Eu conversava com elas, eu explicava. E também elas faziam a escola bíblica, então muitas coisas também me ajudou bastante. Então, glória a Deus que eles não conseguiram fisgar as minhas duas filhas. Mas muitas pessoas que estão lá não têm esse conhecimento. Muitos pais que não têm, né? O ensino é bom, é um dos ensinos muito bom lá na escola. Mas tem essa outra parte que requer muito cuidado da parte dos pais que colocam seus filhos lá. Porque realmente eles não perdem a oportunidade. Na sala mesmo também tem um momento de meditação na escola. Então, nesse momento de meditação, eles trazem horas a passagem bíblica e ora os escritos dela. Então, para uma criança que está em fase de formação, tem que ter uma instrução em casa. Porque, se não tiver, acabam acreditando também nessa abominação que a gente acabou de ouvir aqui. Porque é uma abominação. Eles creem mais nela do que a própria palavra do Senhor. E menosprezar a palavra de Deus. Porque nos testemunhos que a gente ouviu, a gente deu para perceber, né, o quanto eles menosprezam a palavra do Senhor. Então, essa é a primeira heresia. A segunda é sobre o juízo investigativo. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? O juízo investigativo? Fora o pastor. O pastor não vale. Então, veja, olha, William Millian prediz a volta de Jesus em 1844. Quando ele não vem, né, que a gente sabe já, Ellen White afirma a vinda de Jesus para o juízo investigativo. Quando ele diz, Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. Ele, então, admitiu, né, o erro dele. Ele disse, eu errei, né, não veio. Mas aí vem ela, encapetada, essa mulher. Tenho que dizer, né, a palavra, tem que falar a verdade. Ela chega, não, ele veio. Ele veio, mas depois voltou. Sabe para onde foi que ele veio? Para o templo celestial. Gente, isso daqui isso aqui despreza o sangue de Jesus. Esse juízo investigativo da igreja adventista. Veja que no batismo, quando a gente viu o vídeo, ele falou. Mas creio no juízo investigativo. Ó, isso aqui. Vejam só. Então, Jesus veio para completar a expiação, porque na cruz ela não terminou. O que é que tem lá em João 19:30? Tendo-o provado, Jesus disse, está o quê? Consumado. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou seu espírito. Jesus, naquele momento, ele disse, está consumado, o preço já foi pago, eu já paguei o preço de vocês.
Mas o Ellen White, ela diz, sabe o quê? Que Jesus não veio em outubro de 1844, porque ele teve que ir para o templo celestial fazer, sabe o quê? Lá tem um livro que está registrado para a gente que é salvo. Está registrado lá no nosso pecado. A gente sabe que existe o livro da vida, ok? Está lá o nosso nome. Quem está aqui com o livro? Quem está com o nome escrito no livro da vida? Eu também estou, em nome de Jesus. Está lá o nosso nome. Mas lá nessa situação aí, tem um livro com os nossos pecados. Está tudo lá anotado aí. Olha. Camila pecou nisso aqui. Olha. Ivina pecou isso aqui. Pecado 1, pecado 2, pecado 3. Mas o que é que acontece nesse momento? Depois de 19 séculos, né, que desde quando Jesus, né, disse ali, ó, naquela, está consumado. Quando Jesus morreu e ressuscitou, passou mais ou menos 19 séculos. O que foi que aconteceu? Jesus voltou. Sabe para quê? Para completar a obra ainda da cruz. Porque ela não foi completa. É isso que eles pregam. Eles dizem que a obra da cruz, Jesus, que morreu por mim e por você, meus irmãos, que derramou o seu sangue, que nos purifica, que nos regenera, que nos salva. Esse sangue não foi suficiente. Ele teve que derramar o sangue aqui, mas ele ainda teve que fazer um negocinho lá em cima. Aí está lá. Não, pasmem comigo. Jesus ainda está lá purificando. Até hoje. Desde 1844. É isso que eles creem. Até hoje existe purificação, apagando os pecados do livro. Diga aí. Jesus está lá, eu acho que é com uma borracha celestial, apagando aí. Pecado, pegou, pagou. Porque se ele não estiver lá, veja que abominação. Se ele não estiver lá fazendo isso, a gente não é salvo. Então, o sacrifício de Jesus, que veio sobre esta terra, foi em vão. Você está vendo que não é só a questão do sábado? Tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Eu amo meus irmãos que congregam lá. Tem uns irmãos que eu amo de coração. Mas o que eles creem não condiz com o que a palavra diz. E a gente não pode, né, simplesmente aceitar ou fazer vistas grossas diante desse juízo investigativo que eles creem, ensinam, professa e outra, faz lavagem cerebral. Não queira um estudo deles. Não queiram, meus irmãos. Você diz assim, eu queria um estudo bíblico. Eles são bons no estudo bíblico, viu? Vai na sua casa, não tem problema. Na hora que, até meia-noite ele está na sua casa. É como os da Testemunha de Jeová, ali, perseverante. Vai lá dar o estudo a vocês. Não queiram, porque eles podem fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. Hã? É mesmo. Ainda vem do livro dela, a cópia dela. Dá. É dado, é verdade. Ninguém vai comprar mesmo. Enfim. Vamos lá, vamos para o terceiro. Vejam só. Agora eles creem também sobre o sono da alma. Veja só. A morte é um sono. Morte não é aniquilação completa. É apenas um estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. Onde é que está escrito? Nisto cremos. É outro livro dela. Na página 457, primeira edição. Aí o que é que Hebreus 9, 27 diz? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o quê? O juízo. Nós cremos, a palavra do Senhor nos ensina que a gente fechou os olhos aqui, abriu na onde? Em nome de Jesus na eternidade, né? Por isso que a gente está aqui, né? Lutando, olha. É fácil, né? Não, é? Vamos lá, Jesus, eu vou conseguir. Então, fechou os olhos aqui, abriu os olhos na presença do Senhor. Só que eles creem que a alma ela fica com um repouso profundo, dormindo. Você dorme até a ressurreição. Só que a gente não crê dessa forma e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você tombou aqui, acordou lá. Fechou aqui, acordou lá. Fechou aqui, acordou lá. Mas eles creem ao contrário. Então, essa é uma das doutrinas dele, que é também considerada como uma heresia, baseada nesse sono da alma.
Quando a gente vai olhar lá, né, em Lucas sobre o rico e Lázaro, é uma das passagens que também nos deixa muito claro que quando a gente morre, segue-se o juízo. Então, a gente sabe da história, acho que todos aqui lembram, né? Sobre quando o rico morre, Lázaro também morre, e aí um vai para o seio de Abraão e o outro fica lá no tormento eterno. Lá, o rico que queria passar lá, né, para onde Lázaro estava, pai Abraão, manda que Lázaro venha até aqui molhar meus lábios nesse lugar de tormento, de dor. E o que é que o pai Abraão fala? Não pode, não tem como passar daqui para lá. Mesmo que quisesse, não teria como. Então, quando você vai falar isso para eles, eles dizem assim, não, mas ali é uma parábola. Só que a gente não está vendo que é uma parábola. Essa passagem não é uma parábola. Essa passagem é uma passagem que a gente vê como real. Até porque as parábolas que Jesus escrevia não tinha nome, não tinha lugar, nome de pessoas. E nessa tem. Mas se você for falar isso para eles, eles têm outra interpretação. Certo? Então, assim, é uma lavagem realmente cerebral que tem na mente deles, feita por esse espírito maligno que estava lá em Ellen White, que foi para eles. Porque é difícil tirar da cabeça de um adventista, viu? Mas nós não vamos desistir deles, tá? Em nome de Jesus. Próximo. A quarta, a observância obrigatória do sábado. Essa é a mais famosa, né? É a que todo mundo conhece. As outras, às vezes, você poderia nem saber, principalmente esse juízo investigativo. Mas essa é a que todo mundo, né, sabe e vê que eles creem na guarda do sábado. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna, diz Deus. Aos que me honram, honrarei. Tá lá, isso aí foi o escrito dela, viu? Ela ainda cita, está lá em 1 Samuel 20:30, né? Onde Deus diz, né? Quem me honrar, eu também honrarei. 2:30. 2:30, perdão. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Então, você vê que eles creem que a guarda do sábado, ela é, sim, para a salvação. Mas se você chegar ali na igreja deles e dizer assim, olha, eu não venho congregar aqui não, porque vocês guardam o sábado, diz que só é salvo quem guarda o sábado. Não é bem assim, não. Eu estou dizendo isso porque minhas filhas já questionaram a eles, aos professores de religião, que congregam dentro da igreja, e eles disseram que não. Eu digo, como assim não? É sim, estão mentindo. Ainda mente no que crê, quem já se viu. Não, a gente está defendendo. Lembra do final do slide de Ivna? Não basta crer, precisa do quê? Defender. E nem eles defendem a mentira deles. De hora que diz que tem hora que diz que não. Mas quando você vai pesquisar, que você vai olhar os escritos dela, está lá. Importa sim salvação. Você tem que guardar o sábado, vai para o inferno. Veja só, lá em Romanos 14, 5 e 6 diz assim, olha, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquilo que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Então, assim, existem pessoas que vão... Eles também têm a questão dos alimentos, viu? Não vou nem entrar nesse detalhe, mas também tem a questão dos alimentos. Tem alimento que é impuro. Se você comer, meu filho, você fica... Entendeu? Não, porco, acho que nem um porco nem passa na frente deles. Então, assim, tem a questão também dos alimentos. Mas, veja, se você quiser... não vou comer isso aqui, não, porque eu creio que isso aqui vai me fazer mal por alguma coisa espiritual, porque Deus não pode não gostar. Tudo bem, não coma. Só não diga que isso daí vai importar em salvação. Porque a Bíblia não diz isso. Então, a gente respeita. A questão às vezes eles dizem assim, vocês odeiam a gente. Eles dizem que nós odiamos eles, mas nós não odiamos ele. A gente odeia as blasfêmias que eles pregam. Eles não. Mas, veja, existem também algumas divergências entre o cristianismo, entre outras igrejas, questões de doutrina, questões de interpretação. Existem, mas a gente se respeita. Tem gente que crê na obra dos dons do Espírito.
Tem igrejas que creem, tem outras que não creem. Tem igrejas que dizem, não bata palma, tem outras que batem palma. Então, assim, mas a gente se respeita. É irmão, glória a Deus, né? Agora, o que não pode é a gente dizer, não pode bater palma, porque se você bater palma, você vai para o inferno, porque isso é bíblico. Deus diz lá, não sei na onde, escrito tal, veja lá. Não pode bater palma. Isso é o que não pode acontecer. E é o que eles fazem. Eles pegam um texto isolado da Bíblia e aplicam isso como uma verdade para os escritos dela. Por isso a importância da gente fazer exegese e hermenêutica. Cadê os alunos formados do mício? Levante a mão, por favor. Eita, glória. Vamos aprender vocês, viu? Então, assim, isso ajuda a gente a interpretar o que a palavra do Senhor, de forma correta, o que a palavra do Senhor está dizendo, o que ela está dizendo e o que ela representa nos nossos dias de hoje. Então, a gente precisa fazer esse estudo. Acho que eles jogaram esse estudo. Não, porque tinha o espírito do engano no meio. Então, mesmo que eles estudassem, não ia dar certo. Próximo, por favor. O quinto é a única igreja verdadeira. Isso daqui, gente, é uma característica muito forte de uma seita. Quando você vê eles dizerem que só a minha igreja é a certa, que o restante é tudo de Satanás, corra, pode correr. Corra do mundo, porque isso aí é uma seita. Olha o que é que eles dizem. Eles dizem que a Igreja Católica é considerada como a Babilônia. A Babilônia, na Bíblia, diz que é uma mãe prostituta, sabe? O antro de perdição. É ela. Então, eles consideram a Igreja Católica, como a mãe da perdição. E nós os protestantes, que, segundo eles, também são, né? Eles dizem que são protestantes, mas são uns protestantes esquisitos. Então, eles dizem que o restante das igrejas protestantes é tudo as filhas da prostituta. Então, ele olha para vocês, para mim e vocês, e dizem assim, olha, tudo perdido, vão tudo para o inferno, não vale nada. Entendeu? É assim que eles olham para a gente, para a igreja protestante. Então, a única igreja que tem a verdade é ele. Aí ele tem um livro de ensino. Esse livro de ensino, veja só, ele treina, viu? Ele treina, e bem treinado, o pessoal da igreja deles. Ele diz, olha, quando você chegar lá para o irmão Rodrigo, você já não vá falando do sábado. Bem assim, viu? É o livro diabólico, aquele dali. Aí. Treinamento de discípulo adventista, aquele dali. Aí ele diz assim, não chegue para Rodrigo e diga, Rodrigo, você tem que guardar o sábado. Porque eles já sabem. Se você disser para ele, se você guardar o sábado, você vai para o inferno. O Rodrigo não vai nem querer ouvir o resto. Certo? Então, eles começam a pegar alguns versículos bíblicos, começam a aplicar, para se achegar a você. Primeiro, ele se achega a você com a Bíblia, falando de Jesus, falando da salvação. Depois que eles veem que fisgou você como aquele fisgo de jaca, que botar agora você lá dentro, aí agora tome o Ellen White, tome o Grande Conflito, tome todas as heresias que você imaginar na face da terra. Fora essas que eu estou citando, ainda tem mais. Ainda tem, é muita. Gente, é muita. Então, eles fazem isso. Então, a única igreja verdadeira é a deles. A gente estamos ainda na perdição. É o povo do mundo e a gente também. O caso é sério. Próximo, por favor. Eu citei aqui alguns pilares da fé cristã que nós devemos ter para que a gente possa, meio que uma peneira, sabe? Para que a gente possa mergulhar nisso e nos livrarmos, de certa forma, dessas heresias. É a gente crer na Trindade, entender o que é Pai, o que é Filho, o que é Espírito Santo. A gente precisa entender acerca da nossa fé. Porque se a fé que você diz que crê, se nem você mesmo sabe defender, qualquer espírito de heresia, qualquer seita que vier à sua frente, você facilmente vai ser tragado, vai ser enganado, porque eles são muito bons no ensino. Isso que eles estudam de verdade. Às vezes o que está faltando no meio cristão, é referente a essas questões de seitas, é você conseguir estudar de verdade a palavra do Senhor.
Porque se a gente estuda, a gente aprende. O Espírito Santo revela a gente. O Espírito Santo não tem como revelar se eu ficar lá, né, de braço cruzado, em berço esplêndido. Aí o Espírito Santo, não, minha filha, é assim, fica difícil. Entender sobre a graça. Gente, a graça é dom gratuito. Nada que a gente faça, nada, absolutamente nada. Não é a guarda de um dia, não é se abster de um alimento que vai nos salvar. A gente vai nos salvar porque a gente entende que isso foi derramado sobre as nossas vidas de graça. Eu não preciso fazer nada para ganhar essa graça, porque essa graça já está disponível. Então, é a graça do Senhor. A salvação não é conquistada por esforço humano ou por boas obras. É um presente de Deus. Está lá em Efésios. É um presente do Senhor. Lógico que a gente também não vai, né, excluir as obras. Até porque se eu creio, se eu tenho fé, se eu sou uma pessoa de fé, a fé também, as obras vão acompanhar. Mas eu não posso dizer, eu faço isso porque eu vou ser salvo. É porque eu estou fazendo isso que Deus vai me salvar. Não, não é nada. Nada, só o sangue de Jesus é quem pode salvar as nossas vidas. E a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus e única regra de fé. Ela é a única. Não existe outra. Não existe o grande conflito. Não existe nisso cremos. Não existe nenhum outro registro. O pastor sempre nos incentiva, né, a gente ler a palavra e também ler um bom livro. Mas jamais nenhum livro vai substituir a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nenhum bom livro, nenhum bom autor, por mais usado que ele seja por Deus, e a gente saiba que ele tem um testemunho bom, nenhum livro dele vai substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, não existe outro ensino fora a palavra de Deus para a gente ter como verdade. A única é a palavra do Senhor. Próximo. Colossenses 2,8 diz assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, tome cuidado com as doutrinas. Tome cuidado com as filosofias lá fora. Tome cuidado, porque às vezes a gente diz assim, mas eu estou indo para a igreja. Qual igreja? Tem que perguntar qual igreja. Por quê? Ó? Então, é melhor você ficar em casa. Porque acho que a salvação chega mais fácil. Entendeu? Então, assim, tem que ter cuidado com o que se é apresentado a gente. Temos que examinar as Escrituras, estudar a palavra do Senhor. E em Apocalipse 22:18 diz, declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Eu não quero nem imaginar as pragas que estão na vida desta mulher. Pior que não tem nem como se arrepender. Porque ela já não está mais aqui, né? E a gente sabe que para se arrepender precisa ter vida. Então, minha filha, sua situação está complicada, mas você não vai levar o povo não, viu? Não vai não. Os mormons, né? Os mormons, eu acho que os mormons, né? Quem sabe que algum deles já fez isso, né? Vou batizar aqui para ver se o negócio melhora aqui para a irmã que já morreu. O próximo. Não basta vir à igreja, é preciso estudar e examinar as Escrituras. Se você é um cristão que só vem para a igreja, senta na cadeira, dia de quinta-feira e dia de domingo e vai embora, o que eu falei aqui agora, daqui a alguns dias vocês vão esquecer. Pode até lembrar de alguma coisa, mas vão esquecer. Se vocês quiserem mergulhar, estudar mais sobre esse assunto para você entender melhor, ótimo, vai fixar. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser estudada e examinada. A gente precisa ler a palavra do Senhor frequentemente. A gente precisa examinar. Por quê? Porque quando a gente examina as Escrituras, quando a gente lê as Escrituras, quando vem umas coisas dessa, umas abominação dessa, você vai dizer, pelo menos há dúvida. Se você não lembrar do que o Senhor diz a respeito daquilo, mas pelo menos a dúvida vai trazer no seu coração. Aí você vai na dúvida, vai dizer, deixa eu pesquisar aqui onde é que tem aqui na Bíblia, o Google vai lhe mostrar.
Na passagem tal, fala isso, porque eu sou assim, eu não lembro dos versículos tudo, não, mas eu lembro do que é. E aí eu vou lá e digo, onde é que está isso? Aí o Google me diz, está em tal coisa, aí eu vou lá ler. Entendeu? Então, a gente deve fazer isso. Examine as escrituras, não venha só para a igreja, porque senão vocês vão ser tragados. Nós seremos tragados se a gente não estudar a palavra do Senhor, porque ela é única. Lembre-se sempre disso, ela é única. Então, assim, os adventismo, né? Não é os adventistas, mas é o adventismo. Outra coisa também muito, muito interessante, que era para eu ter falado e eu esqueci, vou lembrar agora. Eles trabalham fortemente, não é para resgatar as pessoas lá fora que estão no mundo, não. É os de lá, mas é os da igreja também. Toda a igreja fora deles, eles têm essa tendência de querer ir atrás, de pregar o evangelho, porque eles acham que a gente não é salvo. Nenhum da gente é salvo. Eu já passei por alguns problemas, né, em família, que a escola teve que saber sobre minha filha. E aí eu fui conversar lá com a escola, algumas coisas, e aí só foi o que eles fizeram. Ele chegou e disse assim, posso lhe fazer uma visita? O Ellen White. Quer pregar o Ellen White para mim? Posso ir na sua casa lhe fazer uma visita? A gente pega alguns irmãos e vamos lá, fazer um momento de oração. Eles sabem que eu congrego aqui, tá? Detalhe, eles sabem que eu congrego aqui. Não, meu irmão, muito obrigado. Mas na minha igreja tem um grupo de intercessão que está lá de joelho por mim. Não precisa ser indelicado, tá? Não precisa ser indelicado. Mas eu disse para eles. Por quê? Porque a intenção deles, eles olham para mim e dizem assim, essa daqui é a Babilônia. Está lá, ó, perdida. Vou resgatar. Então, a força deles não é só... Nós estamos aqui, olha, gente, não vá atrás de gente que é crente não, em nome de Jesus, viu? Deixa os crentes lá, só as aceitas. Aceitas vocês podem ir, os mormons, os adventistas, testemunhas de Jeová, podem ir atrás, porque realmente eles precisam. Agora, por favor, está lá na igreja da Assembleia, deixa lá os irmãozinhos da Assembleia, da Batista, viu? Da Verbo, deixa lá. Não vá não chamar os irmãos, que é feio. Deixa lá congregando. Vai atrás das vidas que precisam de ajuda. Agora eles vão atrás de todo mundo da igreja. É da igreja, fora da igreja, é tudo. Por quê? Porque todo mundo está condenado. Só eles são salvos. Tá certo? Era só isso, viu? Então, pastor. Renata ainda fica rindo, né, Renata? Gente, mas a Camila riu bastante aqui, brincou bastante, mas o negócio é sério. O negócio é sério porque, é como ela falou, todo mundo fora da igreja adventista, para ele está perdido. Está todo mundo perdido. Ninguém é salvo fora da adventista. Quer dizer, não há outro caminho de salvação senão a igreja adventista. Todas as seitas, elas partem desse princípio, que só elas estão certas. Como ela surgiu, como ela nasceu em 1844, antes dela não tinha salvação, então, né? Porque ninguém sabia nada, só depois que ela nasceu, desenvolveu, 1850, que se tornou líder, aí é que veio luz e entendimento à igreja. Antes estava todo mundo perdido. Mas isso é loucura. Isso é loucura. Achar que Deus confiou apenas a uma mulher toda a sabedoria, o conhecimento, a revelação. A Bíblia é a lua, ela é o sol que ilumina. Isso é diabólico, gente. Isso é diabólico. Oi. Fala um pouquinho mais alto. Muito bem. Vocês estão entendendo por que eles batem de porta em porta? Porque para eles, só eles são salvos. É como a Camila falou, gente, nós somos a Igreja Luz para as Nações, mas nós não somos a única igreja que prega a salvação, não.
Isso é loucura. Isso é loucura achar um negócio desse. Para eles, só eles são salvos, tá bom? Agora eu fico pensando, para eles, só eles são salvos porque guardam o 7º dia. Já imaginou eles conversando com o testemunho de Jeová? A testemunho de Jeová diz assim, não, mas você não é salvo porque você não sabe que o nome de Deus é Jeová. Aí o Mormon chega e diz, não, mas vocês não sabem que o Joseph Smith trouxe a revelação. Aí o adventista diz, não, quem trouxe a revelação foi a Ellen White. Aí começa o quebra-pau. Mas assim como os católicos, eles têm Maria como corredentora, a adventista tem a Ellen White. Eles falam da igreja católica, mas eles fazem a mesma coisa que a igreja católica. Porque a igreja católica tem Maria como corredentora. Eles têm Ellen White. Deu para entender? Qualquer dúvida, depois a gente conversa mais um pouquinho. E nós não temos esse costume de estar falando. A gente fala uma vez no ano, uma vez ou outra falamos, talvez devíamos até falar mais, para vocês entenderem. Mas o nosso propósito aqui não é esse. Nosso propósito é ensinar você a ler as Escrituras constantemente. Queridos, quando você lê a Bíblia, pelo menos umas 10 vezes, de Gênesis a Apocalipse, você já vai começar a ter uma mente boa para você ler qualquer livro e encontrar um erro doutrinário. O problema de muita gente que às vezes não entende o que eu falo aqui, é que quando você lê um livro, mas você não conhece tão bem as Escrituras, o que você leu pode influenciar e aquilo vai levar você vai levar para o resto da vida uma influência errada. É por isso que Smith Wigglesworth, ele era um pregador do Evangelho. Ele nunca leu outra coisa senão a Bíblia. Nunca leu. Eu não sou tão radical assim. Eu leio livros. Mas o Smith, ele nunca leu nada a não ser a Bíblia. Deus usou esse homem para ressuscitar 14 mortos. 14 pessoas ressuscitadas através do ministério do Smith Wigglesworth. Vocês estão entendendo? Porque nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Elas é que vão nos ajudar a filtrar todas essas heresias, para que a gente não creia em mentiras. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar também, agradecendo ao Senhor por dízimo de oferta. Você pode estar vindo, não precisa tocar no ministério, pode ficar aí mesmo, o irmão pode vir. Depois que orar, você pode vir aqui no gasofilácio e entregar seu dízimo, suas ofertas, amém? E assim nós vamos estar encerrando aqui o culto de hoje. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui aprendendo mais a Tua Palavra. O Senhor nos adverte que viriam pessoas que ensinariam doutrinas de demônios, heresias, mentiras. Nós queremos dar ao Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Há duas coisas que o Senhor firmou para sempre, a Tua Palavra e o Teu nome. Nós declaramos que não existe outro nome, não existe outro livro, não há outra pessoa, não há ninguém a não ser o Senhor e a Tua Palavra. O Teu nome e a Tua Palavra, Senhor, permanecem para sempre. Guarda-nos no Teu poderoso nome. Livra-nos, Senhor, das heresias, livra-nos, Senhor, dos tropeços na Tua Palavra. Conduza-nos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Nos ensine os Teus caminhos, Pai, e nos transforma a cada dia para o louvor da Tua glória. Também queremos agradecer por cada dizimista, cada ofertante, cada semente plantada na Tua casa. Nós profetizamos em nome de Jesus, que não faltará o alimento sobre a despensa, que não faltará a bênção do Senhor sobre tudo quanto colocarmos as nossas mãos, que mesmo que em dias de aridez, Senhor, que haja, Senhor, haja prosperidade, haja fertilidade, haja a Tua bênção sobre a casa, sobre a mesa dos Teus filhos, no poderoso nome de Jesus. Nós abençoamos o Teu povo com uma noite de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.